Oi pessoal, boa noite. Deixa eu dar uma fechada aqui na porta para a gente poder conversar melhor. Estreia é assim mesmo. A gente tenta configurar uma coisa, tenta configurar outra e não consegue e acaba dando ruim, né? Mas vamos fazer a live do jeito como a gente queria que fizesse. Aliás, é a primeira live, né? A primeira a gente nunca esquece, né? É tudo meio. Eu estou usando um programa que ele deveria funcionar para poder até mostrar melhor aqui a webcam, usando o webcam no computador, mas eu vou tentar em outras lives e outras oportunidades. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? Para quem ainda não sabe um pouquinho da minha história como jornalista, eu me formei em jornalismo e não tinha trabalhado com jornalismo até então. Com esse lance todo de lives, esse lance todo do pessoal fazer, né, o ao vivo, isso tudo me empolgou e muito de poder fazer um ao vivo também. Só que na verdade um ao vivo diferente, alguma coisa assim, pensado em lidar com notícias, dar informação para as pessoas e a gente aqui comentar também, é claro. Estou vendo aqui os comentários todos e agradeço a presença de todos que estão aí para poder a gente fazer esse teste. É um laboratório para a gente poder toda semana aqui falar com vocês, para a gente poder todos os dias falar com vocês. Todo dia tem notícia, então não vai faltar assunto para a gente comentar aqui. De uma forma bem caseira, de uma forma bem natural. A gente só tem uma horinha, né? Pena, mas dá para a gente fazer muita coisa por aqui. Hoje, não sei se vocês estão cientes, mas hoje teve um bocado de coisa em relação à posse do ministro da Educação, novo ministro da Educação. Parece que a coisa está meio travada por lá, por Brasília. O ministro da Educação, o novo ministro da Educação, o antigo era o Abraham Weintraub, né? Aquele que provocou polêmicas e tudo mais. Outra coisa que eu tenho que te dizer aqui é o seguinte: eu não tenho posição política, né? Voltando ao assunto que eu estava falando um pouquinho de mim, eu não tenho posição política, eu não sou A, não sou B, eu comento a partir da notícia, a partir do fato. Então, muitas pessoas ficaram chateadas comigo no Facebook, muitas pessoas ficaram chateadas também quando eu postava algumas coisas no Twitter, mas, por favor, não fiquem chateados. Eu comento em relação a A ou B. É a notícia em si. O fato aconteceu, como dizia antigamente, não, aconteceu, virou manchete, é mais ou menos isso. Então, começando com hoje, a notícia não é uma notícia bomba, é uma notícia que a gente precisa dar. O novo ministro da Educação, né, é o Carlos Alberto Decotelli da Silva. Ele foi apresentado pelo Bolsonaro, né, em algumas fotos, né, que a gente viu. Ele andou fazendo algumas entrevistas também. E hoje deu um probleminha aí. Vamos falar um pouquinho da notícia. Universidade nega que Decotelli tenha feito pós-doutorado na Alemanha e o ministro altera de novo o currículo. Nossa Senhora. A gente tem que ver isso direitinho, né? Parece que no currículo dele ele colocou lá que ele fez o doutorado na Alemanha, que ele fez um bocado de coisas em outros países, inclusive na Argentina também. Vamos ler um pouquinho a notícia. A Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou, em nota enviada à TV Globo nesta segunda-feira, que o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, não fez pós-doutorado na instituição. Foi uma notícia bombástica e ele já estava pronto para poder, parece, ser empossado pelo presidente. Vai demorar mais um pouquinho, porque ele vai ter que resolver esse problema. Na nota diz o seguinte, a universidade diz o seguinte, abre aspas, o professor Dr. Carlos Decotelli se aproximou da professora doutora Brit Wolff para uma estadia de pesquisa de 3 meses, em janeiro de 2016. Até 2017, ela foi professora de teoria do design, com foco em metodologia, planejamento, estratégica na universidade. E agora emérita. Carlos Decotelli não adquiriu um título em nossa universidade. Ele não foi um pós-doc em nossa universidade. A Universidade de Wuppertal não pode
se pronunciar sobre indivíduos no Brasil, informou a universidade em nota. Então, o Dr. Carlos ele vai ter que se explicar um pouquinho mais sobre o currículo dele para poder saber o que vai acontecer, né? A gente ainda estamos sem ministro da Educação. Eu não sei se a gente tem um interino por enquanto, com certeza deve ter, mas o Dr. Carlos Decotelli, portanto, não pôde tomar posse devido a esse problema que ele tem no currículo, né? É aquilo, né? Muitas vezes a gente pensa que o currículo ele não é uma coisa que ninguém vai checar ou que ninguém vai olhar, que ninguém vai perceber. Se você coloca lá que eu fiz uma pós em tal lugar, eu fiz um doutorado, imagina, um doutorado na Alemanha, né? Ele é até um bom sujeito, ele fala bem, né? É um bom ministro da Educação. Eu acho que vai servir legal, se Deus quiser, porque a gente está precisando muito, né? De bons ministros, de boas pessoas para poder conduzir o país. Ainda mais no momento de pandemia, né? Eu vou continuar por aqui. Como disse, quem está entrando agora, obrigado pela presença. A gente vai ler as notícias, a gente vai aqui comentar. Se você quiser deixar o comentário aí embaixo, fique à vontade. Se quiser participar ao vivo também, fica à vontade. A gente vai ver aqui direitinho. E era uma outra plataforma que eu ia usar, não era o celular. Mas acabou sendo o celular e tá ótimo para a gente do mesmo jeito. Nós estamos aqui conversando. Obrigado pela participação de todos. A gente vive um momento muito delicado aqui no Brasil, referente à pandemia, né? O mundo inteiro comenta sobre o Brasil, porque aqui todos nós estamos com... O Brasil, né, tem um número muito grande de mortos e infectados. Parece que nós já somos um dos maiores, né, um top 10 aí não mais top 10, né? Eu acho que o segundo lugar estava aí entre Brasil e Estados Unidos na coisa entre infectados, mas também em número de mortes, eu acho que nós somos já top. Isso prejudica muito. Então até um apelo que eu quero fazer a vocês, se puderem, fiquem em casa, né? Porque a gente tem um processo muito difícil aqui no país. Para ter uma ideia, a gente pode... Tem muita gente... Eu ouvi muito isso, tá? Eu tô assintomático, eu estou assintomático, eu não estou sentindo nada, então tá tudo bem para mim. Não pense isso. Porque mesmo você estando assintomático, mesmo você não sentindo nada, você pode estar positivo para a Covid-19. E aí que está o problema. Deixa eu até ajeitar o celular aqui. Gente, é tudo ao vivo, tá? Então, vamos... Vamos ajeitando devagarinho. Então, tome cuidado. Você está assintomático e, ao mesmo tempo, o quê? Você está positivo para a Covid-19. Então, você pode estar passando para outra pessoa. Você pode estar infectando as pessoas e pensando que não, que está tudo bem e tal, eu não tenho. Você só pode dizer que não tem quando você testa. E o Brasil, infelizmente, é um dos poucos países que não testa tanto. E a gente tem uma população tão grande. Nós somos um país continental. Que a gente aprende lá atrás com a tua tia Cotinha. É um país muito grande, né? Realmente, se a gente for ver as dimensões, não tem como comparar. E realmente fica bem difícil se você não testa a população. Eu não sei quais seriam os empecilhos em relação a isso, não sou político, não sei qual seria o problema, mas a gente teria que ver algumas formas, de poder testar mais os brasileiros. Vamos para mais uma notícia? O Marcelo Crivella quer testar merendeiras no Rio. Marcelo Crivella quer testar merendeiras no Rio. Quer testar a imunidade, né? Crivella quer testar a imunidade de merendeiras à Covid-19 e reabrir escolas para refeições. A Prefeitura do Rio vai submeter as merendeiras do município, o teste de Covid-19 para saber quantas já desenvolveram imunidade contra a doença. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, existe um projeto para reabrir algumas unidades apenas para refeição, caso haja funcionários imunes em quantidade suficiente. Então, é uma boa atitude, vamos dizer assim, da prefeitura, né? Para reabrir a escola
para refeição. Mas como é que vai acontecer isso? Vai ter o isolamento, vai ter o distanciamento, como é que vai ser tratado isso, enfim. Eu considero, a minha opinião, que o Rio de Janeiro ele está tentando, eu acho que acreditar que a coisa não está tão ruim. E ontem começou o Campeonato Carioca de vez, né? Ontem nós tivemos algumas partidas, nós vamos falar de esporte aqui, e necessariamente a gente tem que rever algumas coisas, eu acho, tá? No meu ponto de vista, a gente tem que rever algumas coisas sim, porque a gente não pode sair reabrindo sem um programa de reabertura que possa ser, que possa deixar o mundo tranquilo, deixar as pessoas bem, né, e seguras para poder sair de casa. Vamos falar um pouquinho do mundo bis. A cantora Paula Fernandes, ela fala um pouquinho de maternidade, né? E, enfim, ela diz que nunca foi sonho dela ser mãe, não. Vamos lá. Sorriso largo e energia contagiante. Assim, Paula Fernandes nos aguarda para um bate-papo sobre a quarentena com o namorado Rony Seconello. Parabéns a Paula Fernandes, ela é bem bonita mesmo. Ele diz o seguinte, que para ela ser mamãe, né? Ela não pensa em ser mamãe. O namorado já tem 2 filhos e garante que durante o isolamento social ela está tendo mais contato com esses pequenos e surpreendendo com novas vontades, como jogar videogame e fazer doces. Realmente, a Paula Fernandes ela é uma que se reinventou, né, mediante a pandemia, e é o que todos nós, né, buscamos se reinventar. Vamos lá, vamos fazer mais uma noticiazinha aqui. Aliás, ontem vamos falar de futebol, vamos falar de esporte, né? O esporte, né? Eu acho que algumas, a exceção do UFC, né? Que se não me engano está sendo disputado, está acontecendo. Pegaram uma ilha, né? Colocaram lá para uma ilha. Quem sabe falar um pouco mais do UFC pode comentar aí. Eu acho que rolou de fazerem as lutas em uma ilha, com os lutadores testados e tal, aquela coisa bem burocrática, bem legal e bem segura para os atletas. Mas a Fórmula 1 vai voltar. Parece que esse final de semana já tem o Grande Prêmio da Áustria. Por lá pela Europa a coisa está mais tranquila em relação à Covid, então já pode retornar um pouco. Por aqui, o primeiro estadual que iniciou foi o Campeonato Carioca, né? Ontem a gente já teve algumas partidas de alguns times grandes. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense jogaram ontem. O Vasco venceu por 3-1 o Macaé com 3 gols de Cano, novo grande ídolo do Vasco. Vamos ver se o Vasco agora se acerta. O Botafogo ontem fez 6-2 no Cabo Friense. O Cabo Friense, coitada, bem fraquinho e tal, mas o Botafogo foi lá e não tirou onda com o Cabo Friense mesmo, venceu 6-2 e conseguiu uma vitória elástica, né? Ninguém esperava esse 6-2 do Botafogo, ainda mais um time que não estava treinando até então, nem precisava treinar, os caras estão bons mesmo, estão andando bem. No Fluminense, infelizmente, acabou perdendo para o Volta Redonda, ontem no Engenhão. O Volta Redonda aplicou 3-0 e outra, era a estreia do Fred. O Fred estava estreando ontem no Fluminense, né? Depois de Atlético Mineiro lá atrás, ele voltou para o Fluminense numa chegada sensacional. Parece que tem um mês atrás ele veio de bicicleta, ele veio de Minas Gerais de bicicleta até o Rio de Janeiro e chegou nas Laranjeiras com uma chegada triunfante e tal, todo mundo filmando aquilo tudo. E ele chegou no Rio de Janeiro, doou um bocado de cestas básicas também assim que ele chegou. E ontem foi a estreia dele, né? Infelizmente ele jogou acho que pouco tempo, não sei se foi meio tempo, não acompanhei o jogo, mas o Fluminense acabou derrotado. E acabou se dando mal, né? Porque perdeu a primeira colocação do campeonato, a colocação geral foi para o Flamengo, que pode ser campeão direto, se caso for campeão da Taça Rio, como foi campeão da Taça Guanabara, mas pode ser campeão da Taça Rio, e aí tem maior número de pontos, então quer dizer, totalmente insuperável, o Flamengo pode ser campeão já na próxima, parece que tem já agendado os jogos. E nessa quarta-feira tem a última rodada da Taça Rio, e aí no domingo e na outra quarta-feira a gente tem decisões pelo Rio de Janeiro.
Vamos colocar, tem muita notícia de política aqui, viu? Aliás, política, gente, tem dado um bocado de notícias, né? A gente tem visto, tem muita gente familiarizado com política, né? Prestando atenção mais no nosso país, isso é bom, isso é importante, né? E com isso a gente também coloca o nosso dever de cidadão, né? O nosso dever de cidadão, que é justamente chegar e tomar conta mesmo da sua cidade, do seu bairro, né? Tudo começa com o seu bairro, depois com a sua cidade, com o seu estado, se preocupar, né? Se todo o dinheiro que é arrecadado está indo direitinho para a caixinha dele certinha. A gente tem educação, a gente tem saúde, a gente tem esporte, a gente tem cultura, a gente tem um bocado de coisa. Então, o dinheiro é destinado para entrar dentro dessas casinhas. Se não entrou, você tem que visualizar lá, porque você botou a pessoa lá. Então, vamos ficar de olho. Vamos aqui para mais algumas coisas que aqui tem muita coisa de política, como eu estava falando. Vamos falar o seguinte, vamos falar de tecnologia. Falando de tecnologia, que a gente ia entrar por uma outra plataforma, acabou aparecendo minha cara lá, e quem acompanhou desde o início estava me vendo e não estava conseguindo saber. O Vitor iniciou a transmissão? Não tinha iniciado ainda. Estava tentando por uma outra plataforma, acho que eu vou testar mais algumas vezes. E aí a gente sempre entra depois da RJTV segunda edição, viu? Porque eu não quero também competir o Ibope com a Globo. Não vou competir com eles. Vamos junto. Gente, para quem é antenado em tecnologia, vem aí o Galaxy A5i. Não, é até difícil falar o nome do cara, hein? É Galaxy A51s. Galaxy A51s. Ele vai surgir na web com RAM de 6 GB e processador Snapdragon. Nossa senhora. Esse aí deve ser uma coisa de louco, né? Quem entende de celular deve estar sabendo já que o Galaxy A51s, que é o suposto nome do Galaxy A51, ele teve algumas especificações vazadas após aparecer em teste de desempenho em sites de internet. O próximo celular da Samsung ele vai chegar no mercado com conexão 5G e memória RAM de 6 GB. Olha, processador Snapdragon de 765G, abandonando assim o chip da linha Exynos de fabricação própria da empresa. Vou te dizer, hein? Cada dia que passa a gente se surpreende com a tecnologia que vem, né, pra gente. Todo dia a gente tem notícias de tecnologia, coisas novas que estão sendo criadas. Tem muitas pessoas que são realmente inteligentíssimos para poder fazer os aparelhos, os sistemas operacionais e proporcionar até essas lives aí que a gente faz, né? Se não fossem esses caras, não teria telefone celular, essa coisa de transmitir ao vivo, tá aí a família vendo, tem pessoal vendo, e a gente se comunicar, né, o que é muito importante. Aliás, pegando um ganchinho lá na minha faculdade, isso tudo começou, como eu me formei, aliás, é uma história que estava aí o William, não sei se ele está ainda, ele está formado, né, jornalista também, parabéns, inclusive, né, quanto mais jornalistas a gente formar, melhor, porque a gente tem a imprensa muito forte e aí a gente consegue fazer, de repente, um Brasil melhor. Porque a gente, o jornalista, ele não é... Na época da faculdade eu ouvia muito que o jornalista é fofoqueiro. Não é fofoqueiro. Ele conta a notícia. E nisso que ele conta a notícia, ele traz para a população a informação do fato. Tem muito jornalista aí, charlatão aí, cara que quer só ganhar dinheiro e tal, que troca matéria por alguma coisa. Cara, o fato é o fato. Ele tem que ser dito, né? Você tem aqui, fulano de tal errou. Você tem que falar. Você é jornalista, nós somos os olhos da população, né? A pessoa que, de repente, não vi essa notícia, não vi essa matéria, ou está sendo enganado, ou está sendo isso, aquilo. O jornalista está aí para isso. É um prestador de serviço. O jornalista, ele faz isso acontecer. E por isso que a imprensa é tão importante. Aliás, o meu lance de ser jornalista, né, por que ser jornalista, eu desde pequeno eu via meu pai
né, que deve estar vendo aí, se não está vendo, beleza, daqui a pouco ele entra. Sendo locutor, ele é locutor, né? E trabalhou em rádio e tal, essas coisas todas. Também já trabalhei em rádio, só que em rádio comunitária, né? Mas eu pude ter o gostinho de poder saber como é que o trabalho em rádio. E meu pai pegava o jornal dia de domingo, um dia de semana normal, ficava lá lendo e tal, e ele impostando a voz e falando e tal, enfim, dando a notícia como se fosse o Cid Moreira, na época era o Cid Moreira, e o Chapelin, né? E aí eu via aquilo desde pequenininho e tal, vendo, poxa, caramba, que bacana. E aí eu comecei a falar junto com ele, a fazer as matérias junto com ele, a gente lia junto. Ele lia uma matéria, eu lia outra. Eu lia uma matéria, eu lia outra. Até que, na escola eu comecei a me identificar com aquilo. E aí a professora falava assim, quem quer ler? Eu, primeiro que levantava o dedo, eu quero ler. E aí começava a ler. A professora ficava maravilhada com aquilo, os alunos também, né, queriam também. Poxa, lê, Vitor, vai lá. Dia de apresentação do trabalho, Vitor, vai, fica no meu grupo para poder apresentar o trabalho, para poder falar sobre o trabalho. Teve um curso que teve, eu estudei no Juscelino Kubitschek, fiz meu segundo grau no Juscelino Kubitschek, lá em Jardim América, e teve um curso de oratória. Eu fui o primeiro a me inscrever nesse curso, porque eu tinha lido, né, a gente sabia que oratória era a forma de você falar em público, como você tem que falar, quais são os gestos, o que você tem que fazer, como você tem que andar no palco, por exemplo, no lugar onde você esteja falando, para que você possa fazer e dar credibilidade, né? A pessoa chegar e olhar e tal e gostar daquele trabalho que você está fazendo. Então eu fiz o curso de oratória e aí aquilo deslanchou. O que aconteceu? A partir dali eu decidi, eu vou fazer minha faculdade de jornalismo. Comecei bem tarde, viu? Confesso. Comecei bem tarde a minha faculdade de jornalismo, era para ter começado bem antes, mas comecei bem tarde. Mas acabei me formando, casei com a Denise, estou muito bem casado. Ela até me deu um puxão de orelha, porque eu costumava fazer, eu trancava muito a matéria, né? Trancava a matéria, ficava isso, aquilo, ficava uma matériazinha dependente e às vezes não achava o horário direitinho, às vezes tinha que ir para a faculdade, tipo uma sexta-feira, 8 horas da noite. A faculdade começava lá para 6 até as 20, tinha que ir às 8 horas da noite para assistir uma aula na sexta-feira até as 22. Caramba, mas meu, não dava grade e aí não dava para pegar aquilo, né, tudo, né? Então não deu, e acabei tomando puxão de orelha. Olha, a gente só vai casar se você terminar a faculdade, porque não dá. A faculdade paga e a gente tinha que resolver esse problema. Foi o melhor semestre da minha faculdade. Só dar um puxãozinho de orelha que vai. Foi o melhor semestre da minha faculdade. Eu consegui, graças a Deus, CR excelente, que valeu até pelos outros semestres. Graças a Deus está aí. Não estou começando, não estou trabalhando com jornalismo, mas já escrevi um bocado de coisas para as empresas, já escrevi jornal, fiz revista, tem um bocado de coisa. Nas próximas lives, inclusive, eu vou trazer algumas coisas aqui para poder mostrar. E a rádio, né? Veio depois uma oportunidade na rádio, a rádio RCI lá em Irajá. Eu trabalhava trabalhava no Senac, onde eu trabalho até hoje, mas trabalhava no Senac Irajá, que é bem na rua mesmo do RCI. Eu não sei nem se tem mais essa rádio comunitária, mas era mó barato. Foi a primeira vez que eu tive noção de rádio, e foi excelente. E foi excelente o negócio. Meu pai já era locutor na época e foi ele que arrumou esse trabalho lá. Ele tem o pseudônimo Cássio Leme, apesar do nome dele ser Inácio. E aí a gente tinha que inventar tipo um pseudônimo também. Poxa, que nome que eu vou ter? O próprio cara que botou o nome do meu pai, Inácio, para Cássio Leme, o nome dele era Renan França, mas o nome dele era bem esquisitão. Não lembro o nome, mas era bem esquisito. Não era Renan, não. Renan França. Simplesmente, a Denise está lembrando aqui, eu escrevi poemas também, tem alguns poemas, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí o Renan França, ele não era Renan França, mas aí eu gostava, França, eu acho que tem uma boa, né? Acho que dá um bom nome. Vou botar Vitor França. Pronto, Vitor França.
Tudo surgiu por quê? Porque meu pai fazia um programa de segunda a sexta, de 10 a 1 da tarde. E esse horário para o rádio é o horário nobre. Estava até falando isso hoje. É o horário nobre do rádio, é a parte da manhã. É quando você liga o rádio, você tá arrumando a casa, você está fazendo alguma coisa, você liga o rádio naquela hora. E aí ele foi para a rádio e tal, fazer esse programa, e aí surgiu uma oportunidade de ter um programa jovem, voltado para o público jovem, e lembrou de mim. Falou: Vitor, você quer? Vamos, tá? Pode usar o mesmo patrocinador que eu estou fazendo, tal, sei o quê. Eu não ganhava nada com isso, né? Não tinha, era só mais a oportunidade mesmo de falar na rádio. O programa era sábado, era bem cedo, era das 8 horas até o meio-dia, e no domingo de 11 até as 13. Então no sábado era o programa, né? Era o Galera RCI, e no domingo eu colocava só as mais pedidas da semana, com 20 músicas mais pedidas da semana. Sensacional, aquela coisa toda. A partir daí veio a minha primeira oportunidade em rádio. Foi muito bacana, muito legal você virar a chavezinha lá e você ver que as pessoas estão te ouvindo. As pessoas participavam pelo telefone. Aquilo era muito legal, porque eu só tinha visto na 98, né, FM o Dia, enfim, na RPC, Rádio Cidade, essas rádios da época, da minha época. E eu estava fazendo aquilo era maravilhoso. E dali eu fui, levei meu primo Fabinho também, ele foi lá como convidado, e a gente fez um programa junto. Foi mó barato, é uma oportunidade muito boa, entendeu? Se vocês quiserem, façam comunicação. Agora não está sendo mais exigido o diploma, então quer dizer, quem tem talento, mostre o seu talento. O jornalismo está precisando muito de talentos que possam fazer a diferença no nosso país. Entendeu? Principalmente nessa época de fake news. Tá difícil o negócio, viu? É difícil porque tem muita gente que pega aquele comentário, aquela coisa que uma pessoa da tua família faça, alguma, vamos dizer assim, alguém próximo seu, você confia e tal, chega lá e fala: o Ministério da Saúde está fazendo lá o teste do Covid. É só você chegar na farmácia e você colocar lá o seu CPF. Se o seu CPF terminar em número par, você pode fazer na hora, eles automaticamente pode fazer. E aí você acaba confiando. Não façam isso. Quando alguém falar isso para vocês, o que eu falo para vocês é o seguinte: minha opinião, o que eu falo para vocês para que vocês sigam. Olhem na internet. Hoje em dia a gente tem a internet, né, que faz coisas boas e faz coisas ruins. Mas vamos lá, procura no Google se realmente a notícia é correta, se não é fake news, entendeu? Se você pode realmente confiar na notícia. Porque tem muita notícia que tá aí só para você poder chegar e viralizar ela, e aí você viraliza a notícia e aquilo não é verdade. E aí você acaba ficando com cara de tacho por muitas vezes. Eu sou um que gosto muito quando alguém bota fake news, porque eu vou lá, pego a fonte e coloco na página da pessoa: olha, não é isso, não é isso. Então não disseminem fake news. Olhem no site, pesquisem. A gente está aí para isso. Vocês, né, tem muita gente que pega o celular e fica horas e horas. Pesquisa a notícia correta. Confia nos órgãos que você sabe que são corretos em relação à notícia. Tá bom? Porque eles não vão dar notícias, não vão dar boatos, eles não vão dar fake news, porque se eles derem fake news, pode custar a concessão deles, pode custar a credibilidade deles. Então, não acreditem na notícia quando ela vem assim, tipo: nossa, é muito bom esse negócio. Olha direitinho, vai lá, consulta, que é bem melhor, é bem mais seguro. Vamos falar um pouquinho de esporte de novo. A gente falou de tecnologia, vamos falar um pouquinho de esporte. Vamos falar sobre uma coisa muito polêmica também, que foi a que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo, o Dudu, ele é um jogador do Palmeiras. Ele joga muito bem, é um bom jogador. Se eu fosse o Tite, teria convocado ele várias vezes para a seleção. Só que é o seguinte, ele está com um problema aí que me parece que a ex-esposa dele, denunciou o Dudu por agressão.
Tem até alguns vídeos que passaram, né? Alguns vídeos passaram lá em alguns sites, em algumas emissoras, que tem ele lá no carro e tal, ela discutindo com ele, filmagens, né, externas mostrando isso. Pois é, o Dudu, ele com isso, ele está respondendo, parece já por agressão, alguma vez aqui, ó, acusação de agressão. Eu vou ler a notícia que fica melhor para a gente entender. Só para resumir um pouquinho a manchete, o Dudu, ele é bom jogador e ele estava sendo contratado pelo Al Duhail, clube lá do Catar, para ganhar uma grana preta. O que aconteceu? Toda essa denúncia de agressão da ex-mulher parece que melou a transação e o Dudu não vai poder, pelo menos por enquanto, ir lá para o Catar. O Al Duhail, esse é o nome do clube, do Catar, que pretende formalizar a proposta por Dudu no Palmeiras, solicitou uma clipagem. O que é uma clipagem? É uma seleção de matérias jornalísticas. O clube lá ele pediu para que o agente do Dudu, o empresário, mande notícias, ou algumas emissoras mandem notícias do Dudu para que possam entender, e com tradução lá para o idioma árabe, para que eles possam entender o que realmente está acontecendo. Porque eles querem contratar o jogador, mas essas denúncias acabam atrapalhando. Na segunda-feira passada, Malu Ohana, com quem Dudu tem 2 filhos, relatou em boletim de ocorrência ter sido agredida por ele com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo. Isso ao encontrá-lo na garagem do imóvel onde mora. O jogador prestou depoimento 2 vezes ao longo da semana para dar sua versão aos fatos. Ele negou a acusação da ex-esposa e afirmou que as imagens das câmeras de segurança mostram que ele não a agrediu. Pois é, Dudu, e agora? A situação agora ficou preta para o Dudu. Ele vai ter que se redimir do assunto, ver o que aconteceu, falar sobre isso, porque isso está atingindo ele no próprio novo emprego que ele teria. Aliás, a questão de agressão à mulher, a gente também tem que tomar muito cuidado. Agora parece que está rolando uma campanha muito legal na internet, em que a mulher, quando ela se sentir coagida, quando se atingir colocada no canto, o marido estiver batendo, enfim, alguma coisa assim, e ela puder denunciar, se ela não puder denunciar pelo telefone, alguma coisa assim, basta ela estender as mãos e colocar uma cruz ou um X vermelho, ou de qualquer outra cor. Eu vi no vídeo vermelho, por isso que eu fiquei vermelho e mostrar para alguém. Não precisa falar nada, só mostrar para alguém. Essa pessoa, as pessoas, é bom a gente viralizar isso, inclusive, falando de não é fake news, é para ajudar, fazendo isso, as pessoas que saibam do assunto, né, saibam dessa marcação, podem ajudar essa moça a poder se salvar de algum possível agressão, ou enfim. Tem muita gente que aí, né, usa da própria força para poder bater, mulher, enfim, fazer... Para que isso? Né? Não faz tanto sentido. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui de uma notícia que a gente vai dar antes do Jornal Nacional, hein? Antes do Jornal Nacional. Aliás, a gente vai até antes do Jornal Nacional um pouquinho. A gente está aqui calculando o horário direitinho. Aqui no Rio de Janeiro, vamos dar notícia, aliás, do número da Covid-19, antes do Jornal Nacional. Infelizmente, as notícias realmente não são boas. Está subindo o tempo todo o número de infectados, o número de mortos até caiu um pouco, mas ainda é bem alto, né? O país registrou nessa segunda-feira mais 25.234 novos casos e 727 óbitos só no dia de hoje, só em 24 horas. Isso de acordo com o consórcio de veículos de informação, né, veículos de imprensa. O levantamento que foi realizado agora às 20 horas. Então, sempre que a gente fizer a live, a gente vai dar também essa informação até antes do Jornal Nacional, para a gente poder mostrar aqui para vocês.
O Ministério da Saúde divulgou na tarde dessa quinta-feira os dados da Covid também. De acordo com o Ministério da Saúde, as últimas 24 horas foram registradas 24.052 casos da doença, novos, né? E 692 mortes. Então a gente tem ainda no Brasil, é difícil porque a gente não tem como precisar quando isso vai acabar. Eu sou um que gostaria muito que acabasse logo, porque eu adoro viajar, minha esposa também, a gente gosta de praia, a gente gosta de pegar o carro e vai para Petrópolis, Teresópolis, aqui pertinho, mas não dá para a gente curtir da maneira que a gente deveria, né? Ainda não está legal, gente, ainda não está legal para a gente poder voltar para o convívio, fazer festa. Infelizmente não tem como fazer isso. A gente tem que aguardar um pouquinho mais e as pessoas, claro, ter aquela consciência de que eu posso estar assintomático, mas eu posso estar positivo. Então vou passar para a pessoa. Não é legal. Fique em casa. Se puder, fique em casa. Entendeu? É supermercado, farmácia, coisas essenciais, né? Mas fique em casa. Você pode não estar sentindo nada, mas você pode estar positivo. Você passa por uma pessoa que também pode não sentir nada, mas também pode sentir sim. E pode ser internada, e pode ficar no hospital, pode precisar de respirador, pode precisar de cuidado médico, pode morrer. Então, fique em casa. Evita um pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai passar tudo isso, Deus quiser. E vai sim. É só a gente cuidar. Bom, verdade, eu tô com saudade. Boa, Cida, eu tô com saudade de ir no Maracanã, verdade. Eu fui a 2 vezes no Maracanã, foram as 2 finais que o Flamengo participou, que ganhou aqui, graças a Deus, o meu Flamengo. E muita saudade de ir nesses lugares, porque seria muito bacana, muito legal. Bom, é o seguinte, falando de Fórmula 1, como eu estava falando, a Fórmula 1 deve voltar nesse domingo na Áustria. Após quase 4 meses de espera, a temporada atual da Fórmula 1 será finalmente iniciada no Grande Prêmio da Áustria. Sem brasileiros, né? Não temos brasileiros, infelizmente, correndo em alguma equipe do circo da Fórmula 1. Ela vai ser iniciada no próximo domingo, dia 5 de julho. No entanto, após o cancelamento do Grande Prêmio da Austrália, que foi o último, quando equipes e pilotos já estavam em Melbourne, a categoria encontra um mundo completamente diferente sobre o que tinha em março. Em março foi feita, né, o Grande Prêmio da Austrália e agora o Grande Prêmio da Áustria, e agora a gente tem um novo normal, chamado Novo Normal para a Fórmula 1. Foram adotadas algumas determinações que têm o objetivo de mitigar as chances de transmissão do coronavírus entre os integrantes das equipes. Alguns pontos: atestado de saúde, testes frequentes, aplicativo e bolha dentro da bolha. Vamos entender um pouco isso. A Fórmula 1 ela pretende criar uma espécie de biosfera segura. Olha isso, como se fosse um local onde não pudesse pegar a Covid, um local seguro. Ela garante ainda que todos os envolvidos com a realização das provas estejam em isolamento antes de viajarem. Então, vai ter que rolar isolamento entre os pilotos. Eles não vão poder ficar zanzando por lá, pela Áustria, fazendo compra, essas coisas, não. Apesar que lá, acho que a coisa já tá melhorzinha. Lá a categoria pretende criar um aplicativo que vai possibilitar a monitoração do contato a menos de 1 metro entre funcionários do ambiente. Para reforçar a segurança, as escuderias ainda devem criar bolhas internas, para que, no caso de algum resultado positivo, o contato com o indivíduo seja o menor possível. A medida, porém, não é obrigatória, viu, gente? Segue em análise para que não afete as operações das escuderias. As refeições também podem ser realizadas de forma compartilhada, porém, funcionários não poderão ter contato com equipes rivais. Pelo que eu entendi, realmente, cada equipe vai cuidar dos seus pilotos. E quando cada equipe cuida dos seus pilotos, cada equipe vai fazer os testes e tal, e vai se responsabilizar por isso. Mas não vai ter o tal do motorhome, nem cuidado das pistas, portões fechados, convidados selecionados, limite de funcionários, sem festa de pódio, e largada vai ser dos boxes, diretamente dos boxes.
Olha, não vai ter pódio. Não vai ter pódio na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Áustria desse domingo. Eu acho que até vou ver essa corrida porque é uma coisa bem curiosa, né? A gente está acostumado com aquele pódio lá, o cara pegar o champanhe, campeão e tal. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, acabou o lance do pódio, né? Mascotes por vídeo, fim dos desfiles de pilotos, enfim. Olha, é o novo mesmo, nova Fórmula 1, novo real, novo momento que vive o mundo inteiro. Que coisa, né? Bom, vamos falar o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui também. Teve notícia aqui do depoimento. MP pede ao STF para que caso sobre Flávio Bolsonaro volte à primeira instância. Se vocês estão acompanhando, esse caso ele foi para a segunda instância e agora o MP do Rio está pedindo para devolver essa investigação para o lado de lá. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, republicanos, no caso da rachadinha, retorne à primeira instância. A base do pedido é uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello em uma reclamação apresentada no ano passado pelos advogados do Flávio, em que eles solicitaram que o caso envolvendo Fabrício Queiroz fosse remetido ao Superior Tribunal Federal. Marco Aurélio, na ocasião, decidiu que a investigação deveria correr. O STF já havia recebido da Rede, que é um outro partido, um pedido semelhante que será relatado pelo ministro Celso de Mello após sorteio. A gente tem que ficar ligado. Vamos ver aí nessa notícia aí o que vai acontecer desse babado todo aí de rachadinha, de Flávio Bolsonaro, Queiroz, o advogado, enfim. Vamos ficar de olho. Como eu falei aqui no início da nossa transmissão, vamos torcer para que todo mundo acerte. Mas vamos ficar de olho porque o nosso dinheiro, uma água que você compra, um pão que você compra, o dinheiro está indo para a esfera lá do governo, está indo para a esfera do seu município. Então a gente tem que ficar alerta. Você lembra do vereador que você votou? Você lembra do prefeito que você votou? Não, a gente vai ter que votar de novo, né? Se vier as eleições novamente, que estão achando que parece que vai jogar para novembro, a gente vai ter que votar de novo. Então, muito atento naquele vereador que você votou lá atrás, naquele prefeito que você votou lá atrás, para saber se ele fez coisa boa, se ele está agradando mesmo a população. Ele tem que agradar a gente. Né? Ele não pode, não, vou fazer assim, assado. Não, tem que agradar a gente. Nós pagamos para eles. O salário deles sai do nosso bolso. Né? Todo tipo de dinheiro, auxílio paletó, auxílio educação, auxílio, tudo isso sai do nosso dinheiro. Quando a gente compra uma carne lá no supermercado, quando a gente compra uma cerveja, né? Acontece isso. Esse dinheiro, um percentualzinho, vai para lá. Então, vamos ficar de olho. São 8 horas e 24 minutos. A partir desse momento, a gente tem pouquíssimo tempo. Tá aberto aí quem quiser participar da live agora comigo. Pra gente, é só colocar aí, ó, quero participar. E aí a gente vê o jeito de como, acho que manda aí, né, participar. É só clicar, quero participar e tal, e vem pra gente poder conversar. Tem mais uns 5 minutinhos, porque a gente não pode exceder. Daqui a pouco vem o Jornal Nacional. Meu respeito a todas as meninas ou meninos que gostam da novela das 7 aí, estavam vendo a novela das 7, né? Mas agora vai ser comum ver o Vitor aqui na live todo dia falando sobre as notícias do dia, batendo um papo com vocês, para a coisa ficar mais leve, para a coisa ficar mais legal, para a gente poder se divertir junto. Futuramente, vamos ver se a gente bota uma musiquinha, bota um negocinho aqui para poder fazer uma dança. A gente vamos fazendo a coisa andar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então hoje é dia 29 de junho, né? Hoje é uma segunda-feira, é um marco para mim, né? A primeira live que eu estou fazendo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi um número, o número agora está pouquinho, né? Mas foi um número bem grandinho lá no início. E aí depois baixou um pouquinho, enfim, não vim aqui para tipo assim, vou arrebentar com um bocado de visualizações, não. A gente está fazendo aqui uma brincadeira, um bate-papo, e todo dia a gente vai fazer, ou eu vou ver aí, se a gente faz segunda, quarta e sexta, ou pega as notícias da semana e repassa.
a gente vai ainda se estruturando com esse negócio todo. Ainda vai ter o canal da emissora também, tem um canalzinho que eu vou botar lá exclusivo para isso. E aí a gente vai se ajustando e vai trazendo para vocês o melhor do jornalismo. Sempre trazendo uma dica, né? E a dica de hoje foi essa. Não acreditem na notícia assim que ela é dada. Vai lá nas fontes confiáveis, vai lá em todos os lugares que você tem para confiar, e aí você participa, aí você vai lá, contamina a rede, né? Vamos ver aqui, a gente tem uma solicitação para poder participar ao vivo. Tananana. Vamos aumentar aqui um pouquinho o volume. Nós temos pouquíssimo tempo, mas vamos tentar aqui. Vou tentar encerrar. Eu vou fazer alguns quadros, tá? Eu vou fazer alguns quadros alguns dias aí para a gente colocar, olha, os últimos 5 minutos a gente vai conversar, a gente vai fazer um bate-bola. Vocês façam perguntas para mim, curiosidade, enfim, qualquer coisa. Podem mandar, que aí a gente responde por aqui. E convidem os outros amigos também para ver lá. Olha, a live do Vitor foi uma merda. Ou foi muito boa. Deixa o comentário. Façam viver o jornalismo em cada um de vocês. Os comentários de notícias boas ou ruins. Falei já, não sou A, não sou B. Mas eu trago aqui o fato, a notícia. Puramente dita, a notícia. Aconteceu, eu venho aqui dizer, né? Pode ser um time de futebol, pode ser um político, pode ser uma notícia da televisão, pode colocar, sugestões de pautas. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho mais de música. Aliás, nem falamos de música. Não, falamos da Paula Fernandes, né? Que ela não tem o sonho de ser mãe. Né? Mas a gente pode botar mais. Vitor, fala um pouquinho mais de música. Vitor, fala um pouquinho mais de esporte, fala um pouquinho mais de política, educação, cultura. Se você tiver alguma coisa, algum site que você queira divulgar, algum trabalho que você queira divulgar, né? A gente pode aqui também colocar na página. Eu vou fazer lá a paginazinha, que aí eu mando pela página, eu faço sua live pela página e aí a gente participa até melhor. Né? Porque aí pela página eu posso colocar aí, se você está fazendo máscara, se você está fazendo alguma coisa, algum bolo, enfim, todo mundo vai saber, todo mundo vai poder contribuir com você de alguma maneira. Então é muito importante que a gente possa se ajudar, ainda mais nesses momentos, né? No momento de pandemia. Pessoal, são 8 horas e 29 minutos, pontualmente 1 hora de live, e eu vou encerrando por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço a todos que viram essa live. A live vai estar disponível lá no IG, né? Do Instagram. Eu agradeço a todos. Foi a primeira. Desculpem os erros. Mas a gente vai acertando. Na próxima vai ser melhor, na outra vai ser melhor. Eu vou tentar a plataforma que deu ruim hoje. E aí a gente faz um negócio muito legal. Obrigado pela participação de todo mundo, viu? Fiquem com Deus. Um beijão em todos. Tá bom? E espero pautas, sugestões, enfim, tudo que vocês puderem mandar para mim, para a gente poder fazer uma live muito legal. Obrigado, pessoal. Boa noite.